aqui em mais um episódio do Ego Talk Podcast. Eva! Bom, hoje a gente vai conversar aqui com uma pessoa super legal. Paguei um cachê pra ela, mas tudo bem. Tô brincando, ó, antes da gente começar aqui, eu só vou explicar mais uma vez para vocês, que eu sei que vocês devem estar se perguntando, eu sei que vai ter gente nova que vai estar assistindo, o porquê desse nome, Égua Top. Bom, gente, eu sou de Belém do Pará e lá, égua é o nosso dialeto, então, assim, é como se fosse um ai para outra pessoa, um oxe, lá a gente fala égua, então, assim, nada mais paraense, né, além de mim, é claro, para identificar esse podcast. Já quero também convidar vocês para seguir a gente nas nossas redes sociais e lá no YouTube, né? E se inscrever no nosso canal, dar uma força, curtir, compartilhar, comentar, tudo, mano. Pode fazer tudo. E em todas as nossas redes, tá? Tanto no YouTube, no Instagram, no Quai e no TikTok. Você acha a gente pelo @EguaTopPodcast. Bom, gente, então, pra gente já começar aqui, porque pode perder tempo, que tempo é dinheiro. Com certeza. A gente vai falar aqui com a Beatriz, que ela é nutricionista, tá? Ela tem um trabalho muito legal aí com as mulheres, né? Sim. E também um foco aí nessa questão do emagrecimento. Então, sim. Beatriz, por gentileza, se apresente. Ai, muito obrigada. É um prazer estar aqui com você. Muito bom mesmo. Estou honrada demais de estar aqui com você. Bom, para quem não me conhece, eu sou Beatriz Toledo, sou nutricionista há 5 anos, mas já trabalho com grupos de emagrecimento há basicamente 8 anos, desde a época da faculdade. Eu gosto de falar que eu sou nutricristã, que é o @ do meu Instagram. Porque é o diferencial. Eu falo, gente, além de ser nutricionista, eu sou filha de Deus. Por que não divulgar? Tá certo. Né? Então, antes de ser nutri, sou cristã. E agora eu tenho focado muito em trazer a palavra do Senhor no meu trabalho, que é onde eu tenho desenvolvido muito mais esses projetos de emagrecimento com o foco de trabalhar a estrutura real do templo que o Senhor quer para a gente ter esse templo saudável, um corpo que ele realmente quer habitar. Sim. Né? Não qualquer lugar, mas o templo dele mesmo. Então, é muito bom estar aqui com você e falar um pouquinho disso também. Ai, maravilha. Eu desde já agradeço aqui você ter aceitado o nosso convite. E assim, já aproveitando que tu falou, né, essa questão da tua relação sendo cristão, né? Antes de você ser nutricionista, você é cristã. Você tem um livro. Já queria começar falando desse livro. Aqui, ó, gente. Felicidade Real. Sim, conta um pouquinho pra gente. Como é que nasceu esse projeto? O que exatamente fala aí esse livro? Ele é um diário devocional. Na verdade, você vai desenvolver o seu próprio devocional nele, né? Ano passado, eu passei por alguns momentos e o Senhor, ele me levou a ir mais fundo com ele nesse processo, né? Então, eu desenvolvi algumas frases focadas em alguns temas, versículos bíblicos, e é como se baseia todo o diário, né? Então, se você for percebendo aqui, ele tem as páginas dele, tem as páginas que você vai escrever. Então, você vai olhar o tema vinculado ao versículo e ali você vai orar, vai conversar com Deus e você vai escrever o que o Senhor coloca no seu coração. Então, diferente de muitos devocionais que a gente vê, que já tem ali o que o autor coloca, os pensamentos, o que ele entendeu do versículo, aqui é você e Deus. O que o Senhor revela para você através do tema e do versículo. E esse aqui é um presente para você. Para tudo! Gente, eu tô gostando desse negócio. O pessoal vem, traz presente. Acho que vai ser um critério. Eu acho que deveria. Eu acho. Eu vou estar assim, gente, eu tô convidando você, mas assim, você tem um presente, então... Eu acho maravilhoso, eu adoro presentes. Muito obrigada. Imagina, eu espero que você goste. Não, e vai me ajudar, porque eu tô precisando retornar devocional, viu? Amém, Tá vai vendo? ser É um bênção. sinal. Então, sinal maravilhoso. Deus sabe de todas as coisas. Que maravilha. Aí a gente faz... São 30 dias? São 31 dias e tem algumas partes que é para você se desenvolver. Então, o que você quer escrever ali, uma parte de notas, né? Que legal. É que tu falou que foi uma questão, assim, que tu tava passando um momento, né? E tu desenvolveu esse trabalho. Sim, qual é essa relação, assim, de você sendo cristã com a nutrição? Como é que tu faz essa... Não
como é que tu faz essa relação, né? Mas como é que tem essa conexão, assim? Desde a época da faculdade, eu sempre via muito a nutrição pautada na palavra. Se a gente for ver de Gênesis a Apocalipse, o Senhor, ele se preocupa muito com o cuidado dos seus filhos. E ele também começa com a alimentação, o cuidado do corpo. Então, se a gente pensar lá no Éden, o Senhor, ele não só colocou Adão e Eva ali, ele deu os frutos para que eles se alimentassem disso. E quando o Adão e Eva saiu do Éden, e a gente migra ali, vai um pouco mais adiante, para Moisés ali, saída do povo do Egito, que tem ali o pessoal passando fome, entre aspas, eles cobram Moisés ali, e o Senhor envia o maná. Eu brinco que o maná, ele é uma comida de astronauta. Que eu falo, gente, seria impossível pessoas passando 40 anos num deserto, vivendo de pão e um pouquinho de proteína. É humanamente impossível. O corpo precisa de outros nutrientes. Então, eu brinco que o Senhor, ele é muito perfeito. Ele não deixaria o seu povo ali passando 40 anos no deserto sem o mínimo de nutrientes. Né? Então, eu acredito que o maná foi a primeira comida de astronauta proveniente ali, o multivitamínico. Né? Porque senão eles teriam desenvolvido várias questões ali. Depressões, ansiedades. E não relata isso na Bíblia. Não relata. Né? Então, se fosse relatar, se fosse algo assim, teria relatos, né? Então, Deus é muito perfeito em tudo que ele faz. E se a gente vê por todo o caminho da Bíblia, ele fala muito sobre o cuidado do templo, né? Ali na parte de Daniel, a gente percebe que o cuidado dele ali, a gente tem até alguns estudos falando de dietas dos gladiadores, eles baseiam na dieta de Daniel. É que o mundo não fala, eles usam como dieta dos gladiadores, mas a gente antecede é a dieta de Daniel, né? O jejum de Daniel. Então, eles trazem muito isso. Então, quando a gente vê no Novo Testamento, quando Jesus fala do cuidado do templo que ele ergueria depois de 3 dias, é o nosso próprio corpo. Então, a gente relaciona muito o nosso templo sendo morado do Espírito Santo, que é real, mas como que a gente cuida? Como que a gente alimenta o nosso próprio corpo? O Senhor, ele mostra cada detalhe, tudo, ele relata na palavra. Paulo fala muito sobre isso também, que a gente não use o corpo só para correr uma maratona, porque seria inútil. Mas a gente usa o corpo para o quê? Para ir e levar a palavra. Então, quando a gente tem um corpo saudável, um templo estruturado, muito bem alinhado, a gente consegue expandir muito mais o evangelho do que um corpo adoecido. Então, a gente tem o poder de curar e a gente tem o poder de adoecer o nosso corpo. E como que a gente faz isso? Por meio de uma alimentação saudável e equilibrada. E a palavra revela como a gente tem que cuidar de um templo saudável de forma equilibrada. Uau, fiquei sem palavras. Nunca na vida eu escutei uma explicação dessa forma. Ai, fico feliz. Caramba, não, sério? Como é que veio, assim, pra ti, então, essa questão? Foi mesmo no teu processo diário de devocional e tudo, com a tua profissão? Para tu fazer essa união, tu já conhecia alguém que já tem um trabalho parecido, que pensa basicamente de uma forma similar ao que tu pensa? Na época da faculdade, eu não conhecia ninguém. Tanto que o Luciano Subirá agora está muito em alta nessa parte. Né? E eu falei, não acredito que ele está falando disso. Eu falo disso há 8 anos. Brincadeiras à parte. Mas eu achei incrível que ele começou a desenvolver essa área, porque precisa ser dito, né? E na época da faculdade, por que eu comecei a nutrição? Foi porque a minha mãe em casa, ela estava pré-diabética. Caramba. E eu sempre gostei muito da área de alimentação, de cozinhar, né? Então, eu fui buscando alimentos, fui ajudando ela nesse processo. E ela falou, filha, por que você não vai para a nutrição? Né? E na nutrição eu fiquei olhando a questão na faculdade, falava como que eu posso trazer isso para outros níveis de classes sociais, né? Não ser aquela coisa cara, aquela coisa que, nossa, parece um bicho de 7 cabeças. Daí eu fui pedindo para o Senhor, foi um momento que eu estava voltando para os caminhos do Senhor, né? E o Senhor falou, eu falei, Deus, como que eu vou usar a minha área para agradar a Ti? Porque eu sei que outras áreas consigo convergir. Então, eu comecei a pesquisar. O que a palavra fala sobre alimentação? O que a palavra fala sobre nutrir o corpo, sobre cuidado do corpo? Então, ali eu comecei a entender isso há 8 anos atrás. Né? Se for somar tudo mesmo, daria uns 10 anos. Mas aí que eu peguei firme com os grupos seriam 8 mesmo.
E o Senhor ele começou a me mostrar. E desde isso eu comecei a trazer versículos chaves para os grupos de emagrecimento, para o meu consultório mesmo. Como eu sou autônoma, eu tenho essa liberdade de mostrar, de pontuar a palavra, independente do paciente ser cristão ou não. Eu falo muito forte o que eu acredito. E eles são super receptivos, e eles sabem já. Todos os meus pacientes que passam comigo, eles sabem que eu sou cristã, independente de religião que eles acreditem, né? Então eu falo, olha, o cuidado do corpo é essencial. Aqui fala, eles, não, concordo. E é isso. E é super gostoso de trabalhar essa relação do que o Senhor revela no meu trabalho, e é muito bom. Que máximo, que máximo. Tem uma questão interessante que tu falou agora, já até entrando aqui num tópico muito legal, né? Que tu falou que trabalha com grupos de emagrecimento. Foi o fato da tua mãe ser pré-diabética que te levou a tentar olhar para esse lado mesmo? Ou não? O que foi que despertou assim, teu interesse em trabalhar com esse nicho específico? Foi ajudar pessoas, né? Mas nenhum caso em específico te despertou assim, não? Foi o foco da minha mãe para ajudá-la nesse processo. E a questão de emagrecimento foi para chamar a atenção das pessoas, porque eu vou falar, grupo de diabético não chama muita atenção. Então, quando a gente fala emagrecimento, é algo que a pessoa quer. Mas por trás disso, tem diabetes, tem hipertensão, tem hipercolesterolemia. Então, tem várias outras doenças. Então, quando eu falo emagrecimento, eu vou buscar a causa que levou ela a querer emagrecer. Então, seja diabetes, seja qualquer coisa. Então, ali no grupo, eu vou tratar essas causas no particular. E no grupo, a gente vai alinhar todas as questões que a gente consegue alinhar com o grupo. Seja uma rotina mais equilibrada, seja colocar mais frutas, mais verduras, mais fibras na rotina. E tudo isso já é algo amplo que consigo conciliar com vários padrões. E isso eu puxo elas para o individual, tratando ali a real doença que eu quero tratar com elas. Então, o emagrecimento é uma forma de eu chegar mais próximo das pessoas e mostrar para elas que a gente consegue tratar o que elas precisam ser tratadas, e o emagrecimento ele é um bônus, não é o real. Ele é o bônus de todo o cuidado. Entendi. É tipo quando a gente vai na academia, né? Por exemplo, treinar. Todo mundo já chega querendo um corpo perfeito. Mas ele é uma consequência de todo um processo. Todo o processo. Que às vezes a pessoa precisa precisa treinar por conta de saúde, por exemplo, né? Sim. Eu, pelo menos, quando eu treinava. Vamos voltar. Vamos voltar. É porque eu tenho problema de coluna, então eu preciso treinar. E aí o corpo, ele é uma consequência disso. É a mesma coisa na questão da nutrição, da alimentação, né? Então a pessoa ela chega ali precisando emagrecer por conta de uma diabetes, por um colesterol, mas o emagrecimento ele é uma consequência disso, né? Exatamente. Se a gente cuidasse muito bem da nossa alimentação desde bebê, recém-nascido, eu não vou falar todas as doenças, mas 99% das doenças a gente não teria. Não é possível. Não é possível, por meio da alimentação. Caramba! Sim. Claro que tem fatores emocionais, tem fatores externos, tem fatores em questão, principalmente de aditivos, conservantes e afins. Mas, quanto mais natural é a nossa alimentação, mais equilibrada ela é, mais distante as doenças elas ficam do nosso corpo. Entendi. Entende? Então, por exemplo, você tem questão com a coluna. Eu acredito que não só o fortalecimento vai te ajudar, mas se você diminuir a inflamação do seu corpo, você já diminui a incidência de dor. Sério? Por quê? Quanto menor a inflamação do seu corpo, mais resistente é o seu corpo. Ou seja, mais músculo você tem. O que é inflamação? É gordura. Mas eu sou magra. Mas você tem a quantidade certa de proteína para sustentar o seu corpo? Se você precisa fortalecer, é porque a tua musculatura está fraca. E, ou seja, você tem gordura mais do que musculatura. Então, você tem um corpo inflamado mesmo aparentando ser magra. E é isso que gera a dor, é a inflamação, que envolve ali a tua musculatura para proteger a tua coluna. Por isso que precisa trabalhar a musculação.
para melhorar o ganho muscular do seu corpo e te deixar forte. Nossa, vou sair daqui e vou matricular na academia de novo. E alinhar a alimentação. Alinhar a alimentação. Porque, assim, tem muita gente também que eu vejo falando, porque eu preciso emagrecer, eu vou pra academia. Mas tem muita gente... Eu, pelo menos, falo porque eu já vi esse processo. Eu falei, cara, só de eu mudar minha alimentação, eu já tive um resultado muito drástico. Só de eu melhorar a minha ingestão de líquidos, pior ainda, mano. Nossa, é muita diferença. Porque a gente não bebe água. Exato. A gente pode beber suco, refrigerante, café. Mas água, a gente não bebe. É o último. Porque água é sem graça, água não tem gosto. Mas água é vida. Água é vida. Exato. Nosso corpo é feito basicamente de água. Então. Tem mais de 80% de água. Imagina, gente. Como é que pode, né? Exato. E uma coisa que é real é que 80% dos nossos resultados é por meio da nossa alimentação. Se ela está equilibrada, se ela está muito bem estruturada, e eu não falo isso em questão de dieta, em questão de, eu só posso comer isso, eu vou excluir um hambúrguer e uma pizza. Não. Se a minha dieta é muito bem equilibrada, a maneira que funciona para a minha rotina, para o meu estilo de vida, pelos meus gostos, seus resultados vão ser muito maiores. E o exercício físico e o cuidado emocional e espiritual compõem todo o restante. Muito ainda, né? Caramba. E tu falou uma coisa muito interessante que estava aqui na minha lista de perguntas, que é essa questão da alimentação equilibrada, de fazer uma reeducação alimentar com a dieta. Né? Que eu acho que é uma coisa, mesmo a gente tendo muita informação, ainda é um tilt que dá assim na nossa cabeça, de não entender muita diferença das duas, porque tem umas dietas muito malucas que o povo faz. E divulga dizendo que dá resultado, aí o povo vai e segue. Vai e segue, acho que dá certo para eles. Exatamente. O que eu faço no meu consultório para os meus pacientes? Eu nunca falo dieta. Tá. Eu não falo, vamos montar sua dieta, não. É planejamento alimentar. Por quê? As pessoas elas têm uma ideia errada do que é a dieta. Porque se a gente for pensar na palavra dieta, é o que a gente come todos os dias. Se a gente for pensar no caso de um bichinho, a gente leva ele para o veterinário. O veterinário vai perguntar qual que é a dieta dele. Ele come de manhã e à noite. Tá. Ele não come à tarde. E qual que é a sua dieta? Doutor, não tô de dieta. Por quê? Porque eu só acho na minha cabeça que, para mim, dieta é algo restrito. Entendi. E dieta não é restrição. Dieta é o que a gente consome todos os dias, é o que está na nossa rotina. Então, eu mudo esse mindset para o meu paciente. Eu falo, então, vamos fazer o teu planejamento alimentar. É hora da gente conversar sobre sua rotina alimentar. Para que ele entenda que dieta não é algo ruim. E, aos poucos, eu vou mudando a palavra. Hoje eu vou falar da sua dieta. Mas, doutor, não estou de dieta ainda. Não, calma. Então, vamos voltar ao planejamento. Até ele entender que dieta não é só essas dietas que o povo divulga por aí. Entende? Então, dieta é o que a gente come todos os dias. A água está na minha dieta. O café está na minha dieta. A diferença é, eu estou colocando toda a minha rotina numa folha de papel. Entende? Então, essa é a diferença. Então, quando eu abordo qual é a diferença dessas dietas para a rotina alimentar, eu trago leveza para o meu paciente. Algumas dietas como cetogênica, low carb, jejum intermitente, são estratégias nutricionais, não são dieta. Dieta é aquilo que a gente leva para a vida inteira. Agora, estratégias nutricionais são coisas pontuais. Eu quero emagrecer. Para mim, cabe fazer jejum intermitente? Para mim, cabe fazer uma cetogênica? Para mim, cabe uma low carb? Para mim, cabe uma mediterrânea? Eu falo que mediterrânea cabe para todo mundo. É maravilhosa. É a única que dá para colocar para todo mundo. É uma dieta maravilhosa, super natural. Cabe para... É maravilhosa, é de Deus essa dieta. Que massa. Não, mas é interessante tu falares isso, né? Até tava anotando aqui, porque é uma coisa que tu já tinha comentado comigo, até quando teve o evento, que tu faz o evento mensal também com as meninas, que quando tu passa para os teus pacientes a questão da alimentação, tu passa de tudo, não tem essa questão de, como tu fala, essas restrições, assim. Sim, exageradas. Agora, salva casos específicos. Restrição é para casos específicos. Entendi. Se você, por exemplo, eu não tenho diabetes, eu não tenho colesterol alto, eu tô com excesso de peso ou não, eu estou com baixo peso,
eu vou pensar o quê? Como que é a tua rotina? Qual que é teu estilo de vida? O que você gosta de comer? Então, o que tá atrapalhando você de alcançar os seus objetivos? Não tá dormindo bem, não tá tendo bom foco, o que tá acontecendo? Eu tô comendo excesso de carboidrato, tô comendo excesso de gordura. Então, calma lá. Se tá em excesso, eu preciso equilibrar. Eu não estou restringindo, eu estou equilibrando. Você vai pensar que você está restringindo porque você está adaptando a sua rotina. Mas eu não estou tirando, eu estou adicionando outros alimentos. Então, a maior parte dos meus pacientes que vêm no consultório, eles comem isso. E eu faço eles comerem a porção equilibrada. Não é possível. Sim. A maior parte dos meus pacientes que querem emagrecer, eu trabalho muito com mulheres com sobrepeso e obesidade. Tá. A maior parte delas comem isso. Elas comem muito pouco, muito menos do que elas precisam comer. Uhum. Então, a gente tem uma quantidade ideal que a gente precisa comer. Se a gente come acima disso, a gente pode ganhar peso. Se a gente come muito abaixo disso, a gente pode perder, ou a gente pode manter o peso, ou a gente pode engordar. Tá? Diminuindo? Exato. Por que acontece? O seu organismo, ele começa a ficar lento por falta de energia. O alimento, ele é energia para o nosso corpo. Então, se a gente não consome as quantidades ideais que o nosso corpo precisa, ele estaciona e uma hora, tudo que você consumir, ele vai reter. Caramba. Porque você não está gastando energia, você acaba ficando sedentário. E ali ele vai fazer só o quê para o seu cérebro? Estoque, né? Estoque. Exatamente. Ele vai começar a estocar tudo em forma de gordura. E quando você começar um processo de emagrecimento de forma errada, você não vai perder aquela gordura. Principalmente nessas dietas loucas. Eu vou fazer dieta da sopa, eu vou fazer o jejum, vou emagrecer 10 quilos em uma semana. Você não perdeu basicamente gordura, você perdeu músculo. Porque quando a gente faz um processo de emagrecimento errado, o que seu corpo pensa? Bom, a minha energia é da gordura. Tá. Eu estoquei a gordura ali para eu ter energia, certo? Só que o que o corpo pensa? Ele é muito inteligente. Se eu gastar essa energia que eu estoquei, o que eu vou ter? Porque eu não sei se ela vai comer, porque ela já come pouco. Uhum. Então, eu vou tirar a energia rápida. Da onde eu vou tirar? Do músculo. Caramba. Então, o músculo, ele fornece energia rápida para o meu organismo, sem eu ter grandes perdas. Então, eu não vou ter uma perda ali no meu desenvolvimento proveniente ali do meu músculo. Vou ter uma perda razoável, mas não vou deixar ali ela super cansada. Eu vou desacelerar o metabolismo dela, vou deixar ela mais lenta para eu não perder o meu estoque. Entende? É como se eu estivesse viciando a bateria do meu celular. Caramba, hein? Eu quero manter ele o tempo todo na tomada. Então, eu quero manter a gordurinha ali, porque é o meu estoque. É ali que eu vou ter o meu fornecimento de energia. Entende? Então, quando eu alinho isso na alimentação, o paciente entende que ele emagrece comendo. E os resultados são muito mais duradouros. Essa é a ideia que passa na nossa cabeça. Que a gente, eu vou comer um pouquinho e vou emagrecer. Preciso fechar a boca. Preciso cortar açúcar, preciso cortar o pão. Corta. A fatia, recheia ali e corta. Caramba, que louco. E aí, no caso, quando a pessoa ela começar um processo de emagrecimento saudável da forma que é, no caso, ela vai acabar achando que ela está emagrecendo mais ainda? Sim, ela consegue emagrecer. E aí sim eu consigo colocar a estratégia adequada para ela. Então, eu primeiro organizo a casa. Então, as primeiras semanas é o processo de reeducação que eu organizo a alimentação dela. E ela vê grandes diferenças. Ao invés de eu já colocar uma dieta restrita, porque ela já vem de uma restrição. Não tem por que eu restringir mais. Entende? A não ser, ela é restrita, só que ela só come doce. Ela só come salgado ou só come embutidos industrializados. Coisas de mercado. Aí sim a gente vai trabalhar num contexto. Só que ela tem isso na rotina dela. Eu não posso excluir de uma vez. Se eu excluir e falar, olha, você não vai comer mais salgadinho nunca mais. A pessoa, ela vai fazer, ela vai olhar assim. O quê, mano? Eu vou comer o quê? Eu só como isso. Então, eu tenho que ir aos poucos. Eu tenho que entender como funciona a cabeça do paciente. Como que é a rotina dele.
Tá, eu consigo colocar um arroz e um feijão todos os dias para esse paciente? Eu consigo... Ai, não dá. Eu vou colocar alguma proteína, eu vou colocar algum componente ali nutricional para ajudar ela, algum suplemento para trazer mais energia para ela. Não sou contra suplementos, pelo contrário, eu sou a favor. Tá. Mas depende da rotina. Para quem que eu vou colocar? Porque tem uns que só vivem de suplemento e isso tá errado. Realmente. Eu falo, gente, o É suplemento é para suprir algo que você não está conseguindo. Não é algo que você vai colocar para sua vida inteira e você vai viver disso, independente disso. Senão não teria alimentos. Sim. Deus é tão maravilhoso que ele teria feito as cápsulas. Ó, você precisa comer, é só tomar cápsula. Então, toma essa aqui, almoço, café da manhã. Esse aqui, pronto. Não vou fazer você arar a terra para crescer ali o brócolis, o alface. Não. Você vai ter ali a cápsula, pronto. Pra que eu ia ter trabalho de fazer uma alface? Imagina, uma coisa tão gostosa daquela. Eu te dei a capacidade para fazer uma cápsula. Você acha que eu não teria capacidade de fazer isso? Não. Então, eu falo, gente, é muito melhor a gente ter uma alimentação ampla. Deus, ele é maravilhoso. Ele deu um leque enorme de variedades que a gente pode comer. E isso a gente vai concentrando na nossa alimentação. Então, por que a gente vai se limitar? É verdade. A gente é muito limitado. Sendo que a gente tem uma amplitude enorme. Mas tu não acha que é assim, Bia? É assim, quer dizer, eu acho, talvez, passou aqui pela minha cabeça. A gente vai comer um industrializado, aí o pessoal começa a bombardear de coisa, porque isso faz mal, porque não sei o quê, não come não sei o quê, isso mata, isso dá câncer, não sei o quê. Aí a gente fica com medo de comer, a gente não quer comer. Sim. Aí, se a pessoa come só natural, tem gente que fala, não pode comer só natural, não sei o que, não sei o quê. Se viver à base de água e fruta, não pode também viver só assim, não dá. Aí, tudo quanto é tipo de coisa... É tudo 880. Isso, então sempre assim, que você fizer uma coisa, tem uma coisa que vem do contra. E aí, a gente fica, às vezes, nessa dificuldade, né, de achar, né, o que pode ser... que é a questão do que é o ideal pra mim, né? A gente quer seguir tudo, quer fazer tudo. E aí, eu chego num ponto também que eu acho interessante. Fala pro povo, pra vocês, que tá aí, pra mim também, que come errado pra caramba, às vezes. Bom saber, depois daqui a gente vai ter o papinho. Porque, assim, eu sinto que a gente tem, às vezes, uma dificuldade de ir no nutricionista, entendeu? Sim. No consultório, fazer um planejamento alimentar correto. A gente acha que a gente é nutricionista e a gente faz a nossa dieta. E se o nosso amigo ele tá entrando num processo de querer emagrecer e fazer alguma coisa, a gente fala, não, come isso. Come isso que dá. Come isso, porque eu faço isso. Eu já fiz isso, é por isso que eu tô falando, né? Fala, não faz isso porque funcionou comigo. Funcionou. Eu só não sei interpretar os exames, mas funcionou. Então, assim, qual a importância real que a gente precisa ir no nutricionista e parar com esse negócio de ser o nosso próprio nutricionista, médico, educador físico, né? Sim. Pode falar um pouquinho, pessoal, claro. Pra gente? Uma coisa que eu falo, gente, nutrição é uma área tão maravilhosa que todo mundo quer ser. O coach, o médico, a amiga, a mãe, a blogueira, todo mundo quer ser nutricionista, todo mundo quer passar dieta para todo mundo, né? Porque a nutrição, ela é maravilhosa. Ela é essencial, é ela que vai te trazer vida, ela que vai prolongar os seus dias, né? Então, eu falo que Deus, ele é o melhor nutricionista de todos, porque ele fez as coisas perfeitas, né? Então, por que todo mundo quer ser nutricionista? Por que todo mundo quer cuidar da vida do outro? Porque é fácil cuidar da vida do outro. Agora, cuidar da minha, peraí, você não tem tanta capacidade assim, né? Eu vou buscar ali para ver se é isso mesmo, né? Porque a nutrição é isso, ela é quase como uma mãe. Ela cuida da gente, ela vai mostrar pra gente o caminho. Se a gente tem uma alimentação equilibrada, voltando um pouquinho no que você comentou aí, 880, né? Aí isso eu posso, mas não tanto. Mas será, esse aqui sempre vai ter alguém que vai rebater. A nutrição, ela nos mostra o caminho que a gente tem que seguir. Porque se a gente tivesse uma alimentação equilibrada, o meu foco é esse. A Bia é o quê? Uma nutri que trabalha com equilíbrio. Eu vou alinhar a sua alimentação de forma equilibrada, com o que você gosta, com o que você precisa. Então, o você precisa é o meu foco, mas eu também vou colocar as coisas que você gosta. Então, eu não vou tirar somente, eu vou adicionar. E a nutrição, ela ensina você. Ela não só mostra o caminho, mas
O meu dever como nutricionista é ensinar você o caminho correto. Tá. Não é só falar, come isso e pronto. Não só vou tirar a dieta da gaveta e te entregar, não. Eu vou falar pra você, olha, você vai comer isso, porque você tá precisando desses nutrientes que vão te fornecer essa energia, vai melhorar o teu sono, vai melhorar a tua disposição, vai melhorar o teu emagrecimento, porém, vai te fornecer energia para gerar musculatura no seu corpo. Vai te gerar mais capacidade de aprender. A nutrição ou a alimentação tem poder de fazer você aprender mais, desenvolver mais o teu conhecimento. Não é só emagrecer. É muito mais fundo do que isso. A nutrição, a alimentação, ela é tão maravilhosa e tão poderosa que ela tem o poder de mudar os genes do seu filho, do seu neto. Então, o que você come hoje vai interferir no que o seu filho vai ser. Se ele vai ter pretensão a ter diabetes, se ele vai ter pretensão a ter problemas de colesterol, se ele vai ter tendência a querer comer mais, beliscar mais, se ele vai ser noturno, se ele vai ser diurno, por meio da tua alimentação e dos seus hábitos hoje. Então, não é só o que você come na sua gestação, é o que você come antes. O que sua mãe comeu antes da sua gestação afeta o que você é hoje. O que a sua avó comeu afeta no que você é hoje. Caramba! É tudo genético, porque é maravilhosa. A nutrição, ela tem poder nisso. Então, tudo que a gente come interfere. Então, por que é importante a gente cuidar da nossa alimentação? Não é só para nós, mas é pelas nossas gerações futuras. Então, quando a gente pensa que o corpo é um templo perfeito do Espírito Santo, não é só para nós cuidarmos, porque Deus, ele move pessoas. Então, não é só para um, é para todos. Então, eu cuido do meu corpo não é só para mim, é para o meu filho, é para o meu esposo, é para a minha futura geração. Caramba. Porque tudo isso vai ser afetado a partir da minha alimentação. Então, quando eu comecei na área de genética, eu fiquei, Deus é maravilhoso. Não é só isso que eu pensava. Então, é tão maravilhoso que ele expande. E a gente vê isso por meio da alimentação também. Quando a gente pensa... Eu, por exemplo, eu não tomo café depois das 5 horas, porque senão eu vou ter insônia. Isso porque eu tenho uma deficiência genética que o meu gene, ele é resistente à cafeína. Eu não consigo metabolizar tão rápido a cafeína como você. Você está tomando café agora. E vou dormir quando chegar em casa. E vai dormir tranquilamente. Porque o seu gene, ele absorve a cafeína. Entende? Então, tudo isso está relacionado com a nutrição. Que louco, né? Então tá aí explicado. Porque... Geralmente a gente escuta o pessoal falar, não posso tomar café que eu não durmo. Mas a gente muitas vezes não tem ideia de que isso pode estar associado a uma questão genética. A gente acha que é porque a gente não consegue mesmo. Exato. Não se dá bem com café, não se dá bem com tal comida. É tudo genético. Tanto que a gente hoje é muito nova a área de genética, principalmente com a nutrição. Tá. Tem 2, 3 anos, se eu não me engano. Então, quando a gente percebe que a gente faz os nossos exames... Se a gente fizesse exame genético com maior clareza, é que por ele ser novo, ele acaba sendo muito caro, né? Mas se a gente fizesse isso em toda a população, a gente conseguiria antecipar todas as doenças. Sério? Porque pela genética a gente consegue identificar se eu vou ter mais resistência à insulina, se eu vou ter uma pretensão a ter diabetes. Então, com isso, eu já vou conduzir a alimentação do meu paciente para tratar e prevenir. Uau! Para que lá na frente ele não venha a desenvolver isso com facilidade. Entende? Então, pela genética, eu já vou identificar se ele tem até questões de distúrbios emocionais. Porque é muito vinculado com genética também. Caramba! Então, tudo isso ele é tratado. E também a alimentação ajuda em tudo. Por quê? Na alimentação que eu vou ajudar na construção hormonal. Sim. Por meio dos nutrientes. Sem nutriente, eu não tenho a absorção correta deles e também não tenho a produção hormonal. Caramba! Então, o correto, assim, digamos assim, seria quando eu sou pirralhinha ainda, uma criança. Recém-nascida já começar. Então, vou no clínico geral, vou no pediatra, vou no nutricionista. Exato. Por que é tão importante os 6 meses de aleitamento materno? Por conta dos nutrientes ideais que o bebê está recebendo, ao invés de uma fórmula. Quando a gente pensa em obesidade, em restrição alimentar, é muito grande em crianças que
recebem leite de fórmula, não leite materno. A gente percebe que a restrição do paladar da criança é feita quando ela recebe fórmula. Por quê? O leite da mãe, ele tem sabor. Então, tudo que a mãe come passa para o leite. Então, o sabor que ela passa para o leite provém da alimentação da mãe. Então, o sabor do leite, ele muda de acordo com a alimentação da mãe. Então, o bebê ele fica muito mais receptivo com os alimentos quando ele tem um aleitamento materno ali de 6 meses, 8 meses. Caramba! Olha que legal, né? Sim, por isso que é importante, não só para gerar a imunidade do bebê, mas para desenvolver o paladar dele também. Por que a gente começa com papinha doce? Porque o leite ele puxa um pouco mais para o doce. Então, se a mãe se alimenta bem, ela tem uma variedade maior, o bebê ele vai ter mais aceitação com os alimentos, porque ele já tem essa memória afetiva do leite. Então, ele vai identificar, esse sabor aqui eu lembro. Então, eu vou gostar mais. Então, ele começa assim, se desenvolvendo nisso. Uau! E também por isso que é importante quando a criança ela ainda é bem pequenininha, tentar fazer uma alimentação mais natural possível, Sim, né? Porque mais natural. a gente não tem noção. Sem adição de açúcar, sem adição de sal, porque vai desenvolvendo o paladar da criança. E quanto mais distante for essa introdução de açúcar, principalmente, melhor vai ser para a criança. Caramba, hein? Que surreal. Sim. Não sabia nada disso. Não fazia ideia Importantíssimo. de que a nutrição ela ia muito por esse lado. Sim. Porque na nossa cabeça, leigos mesmo, que é também o que é passado pra gente de uma forma bem geral, é só que o nutricionista ele vai dizer o que a gente vai comer. É só isso. Ou tirar da gaveta, né? Tá aqui. E Meu coração, eu quero morrer com isso. é isso mesmo. Então aqui uma dietinha que já tá pré-pronta, aí você Gente, que surreal, né? O poder que tem a nutrição. Sim, Até sim. nessa questão de prevenir, tipo, doenças. Porque a gente, por exemplo, pelo que eu tenho visto, né? Pesquisado entre aspas. Mas a obesidade, por exemplo, é uma coisa Sim. crescente, né? E vai só aumentar. Vai só aumentar? Por quê? Tá aumentando muito. Porque, como você falou das alimentação de fast foods industrializados, aumentou muito pela facilidade que eles dão Tá. para nossa rotina no dia a dia. É muito mais fácil a gente pegar o pacote de bolacha do que descascar uma laranja. Então, a gente vai lá e pega o pacote de bolacha. Só que, o que isso gera no meu organismo? Excesso de açúcar e excesso de gordura. Antigamente, a gente sentia mais o sabor dos alimentos, mesmo eles sendo industrializados. Uma bolacha de chocolate era de chocolate. Hoje é de gordura. E açúcar. Né? Então, tem ali uma essência de chocolate para disfarçar. Se a gente pega, por exemplo, um chocolate 60%, 70%, 80%, a gente vê a quantidade de açúcar, é a mesma quantidade de açúcar. Sério? Pode comparar. Qualquer marca de chocolate. 60%, 80%, vai estar lá, mesma quantidade de açúcar. E aí, o que muda, Bia? A quantidade do chocolate presente. O que muda? Às vezes eles colocam essência, às vezes eles colocam extrato. Caramba. Pra realçar um pouquinho, deixar um pouco mais amargo. Mas a quantidade de açúcar é a mesma. É mesmo. Entende? Então, é a gente ter esse cuidado ao ler o rótulo do ingrediente, né? A lista de ingredientes do produto. E não só é a gente entender que a gente consegue ter uma alimentação equilibrada e alimentos fáceis também saudáveis. A gente tem muito alimento prático de fazer, que é o que eu abordo muito para os meus pacientes. Receitas que são práticas, que a gente consegue congelar e levar para o dia a dia. Levar para o dia a dia. Entende? Então, a gente tem essa mania de falar que dieta é difícil, que dieta é cara, que dieta é ruim. Por quê? A gente vive um meio que só prega isso. Eu falo, gente, se vocês soubessem o quão gostoso é fazer dieta e quão barato é a dieta que cabe no seu bolso, que cabe na sua rotina, vocês falariam que dieta não é ruim. E porque também a gente tem que... a gente precisa entender, como tu falaste, a questão da adequação. Porque, por exemplo, um atleta, ele tem uma dieta específica. Sim. E, às vezes, a gente vai querer se comparar pela alimentação dele. Que ele come a mesma coisa todo dia. Mas isso não quer dizer que eu vou comer a mesma coisa todo dia. A gente tem que olhar para o que funciona pra gente. A gente tem que esquecer a grama do vizinho. Porque a grama do vizinho tá verde. Mas o que ele fez para deixar ela verde?
A gente quer olhar sempre pro palco do outro, mas esquece do bastidor. É. Entende? Então, quando a gente olha pro nosso, o que funciona pra mim? Porque a minha amiga fez a dieta cetogênica. Mas será que cabe na minha rotina eu fazer um jejum intermitente, uma cetogênica? Será que eu vou conseguir fazer? É. O que isso vai trazer de benefício? O que isso vai trazer de malefício? Porque a gente só vê no resultado bom, mas a gente não vê a consequência que ele pode gerar também. Sim. Então, todos os meus passeios eu faço o planejamento na hora da consulta. Então, eu falo, pera lá, como que é a tua rotina? Vamos estruturar aqui, isso aqui cabe? Então, eu estou investigando o meu paciente. Então, todos os meus pacientes saem com cardápio na hora, porque eu estou investigando ele, eu estou fazendo com ele o planejamento alimentar. Né? Então, no retorno, a gente fala, olha, então eu mudei isso, isso e isso. O que você acha? Cabe na sua rotina? Aí não cabe, Bia, então vamos mudar, a gente já muda na hora. Uau. Entende? Então, eu já entrego pra ele, monto com ele. Porque melhor do que eu é ele me falar o que funciona pra ele, porque ele tá falando a rotina dele. Sim. Então, eu estou colocando opções que vai caber na rotina dele, no bolso dele e no sabor das comidas que ele gosta. Vou colocar um hambúrguer? Vou colocar um hambúrguer. Vou colocar uma pizza? Vou colocar um chocolate? Vou colocar um chocolate. Tem uma paciente que ela é recém-jovem, ela fez 18 anos agora. Recém-jovem, essa é a boa. Exato. E ela mora fora, ela mora na Argentina. Eita. Mora sozinha. E ela fala, Bia, eu não sei o que eu faço. Eu falo, pera lá, vamos Come organizar. miojo. Mentira. Não, ela não come miojo. Ela prefere o hambúrguer. Então, pera lá, como que a gente vai fazer? Coloquei hambúrguer na rotina dela e ela emagreceu. Mentira. Como pode isso? Emagreceu. Eu quero. Ela falou, Bia, eu tô chocada. Eu tô comendo hambúrguer. Eu comi outro dia. Ela comeu comida japonesa outro dia. Ela falou, mas como assim? E eu tô emagrecendo. Esses dias eu coloquei o meu vestido, que eu achei que eu não ia usar por muito tempo. E eu estou usando ele. Nossa, gente. Eu falei, é isso. Uma alimentação certinha pra Equilibrada você, né? pra você. Égua. Não excluí. Eu adicionei alimentos pra ela. Então, adicionei fruta, adicionei fibra pra ela, que traz muito mais resultado que eu só restringir as coisas. Verdade. Que é muito mais vantajoso. Porque aí também, às vezes, a gente entra num processo de abstinência daquilo. Exatamente. Se eu sou muito viciada, sei lá, no chocolate, e o meu nutricionista fala, olha, a partir de hoje, você não pode mais comer chocolate. Ok, Eu mato o cara que fala isso pra mim também. Fala, como você vai tirar o chocolate? Tá ficando louco. Como assim, mano? Não, cancela. Vou pra outro lugar certo. Cancela, Caramba. exato. Pensa comigo. Quando a gente era criança e a mãe falava, não faz isso, o que a gente fazia? Fazia. Porque é adrenalina. A gente é movido por adrenalina. Então, quando a gente fala não, a gente gera uma curiosidade no nosso cérebro. Mas e se eu fizer? O que vai acontecer? Se eu restringir por muito tempo, o que vai acontecer? Entende? Então, a gente foca naquilo que a gente não pode. Então, o que eu faço pro meu paciente? Eu falo que ele pode comer de tudo. Até uma estratégia. E realmente, a gente pode comer de tudo. A gente só precisa entender as quantidades que a gente está comendo. Tá. Então, eu trabalho inverso com o meu paciente. E todas as vezes que eu coloco o que ele gosta, ele não come. Fularento. A maior parte dos meus pacientes que falam, ai, mas eu vou comer. Tá bom, tô colocando aqui. Mas eu posso? Pode, tô colocando aqui no seu cardápio. Tá calculado pra você. Aí, você comeu o doce depois do almoço? Não, eu comi a fruta. Eu falei, eu coloquei, você não comeu? Tá vendo? E não faz falta, porque ele acha que não pode. E pelo fato de achar que não pode, ele vai... O que vai gerar na cabeça dele? Sentimento de escassez. Então, esse sentimento de não posso, então eu vou comer, porque eu não posso. Não sei quando eu vou poder. Entende? Então, inconscientemente, a gente gera esse sentimento. É verdade. E aí, a pessoa come. Então, eu coloco para ele entender que ele pode. Isso gera mais leveza para ele. Então, ele não fica preocupado. Ai, meu Deus, eu não vou comer. Porque se eu não comer lá na frente e eu comer, eu vou comer o dobro. Porque o cérebro vai pensar, eu fiquei muito tempo sem comer, então eu vou comer, porque eu não sei quando eu vou comer de novo. Entende? E a gente vai buscar isso, né? Exatamente. Mas deixa eu te perguntar, uma questão minha assim, por quê? Das vezes que eu segui dieta,
das minhas dietas que eu mesma fiz, ou que eu peguei emprestado. Ai, Deus. Depois a gente monta a Então, sua. só teve uma vez que eu fiz uma dieta certinha, tava dando resultado, eu parei. O risco da gente tirar algo de uma vez, se eu quiser, por exemplo, não sei o quê, mas eu quero tirar o pão de uma vez, eu posso, ou tem um risco, se a gente quiser, sozinho mesmo, falar assim, não, vou tirar de uma vez. Não, a partir de hoje não consumo mais açúcar. Tem algum risco que causa pra gente isso? Ou... Tem duas vertentes, tá? Tem pessoas que tiram de uma vez e não sente falta nenhuma, mesmo comendo um pouquinho. E tem pessoas que entram exatamente nisso que eu comentei. Tá. O que eu recomendo? Você quer tirar? Entenda por que você vai tirar. Por quê e como você vai fazer isso. Essas duas perguntas são muito importantes. Por que você quer tirar? Porque eu sou viciada, tá me atrapalhando. Beleza, eu vou tirar porque é um propósito meu com Deus. Okay. Propósitos eu não me interfiro. Agora, se você tá falando que tá te atrapalhando na saúde, a gente vai colocar uma estratégia correta para você. Então, eu vou retirar aos poucos. O que eu vou colocar para substituir? Você sente a necessidade, por que você come? Eu vou investigar. Eu vou entender, eu sempre comi pão com a minha mãe, minha avó fazia muito bom, então eu lembro do cheirinho do pão, tenho memória afetiva. Então, por que você está tirando o pão? Se a tua memória afetiva te faz bem. Se eu tirar o pão, vai te deixar mais estressada ou vai te deixar tranquila? Porque a gente tem memória afetiva com a alimentação. Isso é muito importante. Verdade. Então, você come quantas vezes no dia esse pão? Qual a quantidade que você come? Qual o tipo de pão que você come? Você tem alergia ao pão para você retirar? Não, eu sinto que eu fico inchada, mas pera lá. O que você come com o pão? Entende? Você pode comer o pão, mas como que eu como? Eu como com manteiga, eu como com mortadela, eu como com presunto, ou eu como com ovo, ou eu como com queijo branco, ou eu como com alguma fonte de proteína, um patê de frango, um patê de peixe, entende? Então, não é o pão o vilão. É eu entender o que tá atrás desse pão. Entende? Qual o sentimento que ele me gera? O que ele vai me fornecer ali? Eu comer um pão, vai ser melhor comer o pão ou uma tapioca? Eu prefiro colocar pão na dieta do meu paciente. Porque ele, além de ser mais gostoso pra mim, porque eu não gosto de tapioca... Como é que tu vai comer o negócio contigo? Tô brincando. Eu falei justamente pra te provocar. Mas eu coloco o pãozinho principalmente pelas memórias afetivas. O que acontece? O pão... ele tem mais fibra do que a tapioca. Se eu colocar uma tapioca para o meu paciente, num processo de emagrecimento, eu vou estar fornecendo mais energia de forma negativa, porque a tapioca, ela tem uma entrada de carboidrato, de açúcar no meu organismo, muito mais rápida do que o pão. Mesmo eu colocando frango ou ovo ali, ela vai ter essa entrada mais rápida. Porque ela não tem tanta fibra, porque ela foi super refinada. Ela vem da mandioca, é uma farinha da mandioca. Então, ela é super refinada, ela é basicamente o amido ali. Entendi. Por isso que ela vira aquela gominha. Agora, o pão não. O pão, ele tem fibra da farinha, sendo integral ou não. Ele tem mais fibra. Bia, mas eu vou tirar o miolo, eu vou comer só a casa. Independente, eu como miolo com pão. E isso não quer dizer que eu vou estar num processo que vai me deixar mais gorda, vai engordar, vai deixar meu metabolismo mais lento. Não. Tem nada a ver, né? Não tem nada a ver. É como eu como esse pão, é como eu como essa tapioca. Uau. Entende? O pessoal fala, come crepioca em processo de emagrecimento. Falou, tá, mas como que você vai comer essa crepioca? Tacar em um monte de coisa? Exato, você vai comer a crepioca ali com banana e leite condensado. Não vai resolver. Desculpa, não vai resolver. Qual que é o restante do seu dia? Você quer comer uma tapioca no processo de emagrecimento? Tudo bem, eu vou colocar tapioca porque você gosta. Bia, não gosta de pão, vou comer tapioca. Tudo bem, mas como que é o restante do seu dia? Então, não é só um alimento, é o conjunto da sua alimentação que vai ditar muito mais. Então, eu tenho pacientes que eram viciadíssimos em pão. Hoje ela não come, ela não sente falta. Uau. Porque a gente tratou a alimentação dela, a gente entendeu por que ela era viciada e a gente tratou. Então, é mais do que só retirar. É eu entender o porquê que ela quer retirar. Por que ela está se sentindo mal? Mas se eu tirar, vai realmente fazer bem a ela ou vai só prejudicar ela mais do que ela pensava? Porque na mídia fala que faz mal. Entende? Então, tem muito isso. É eu entender todo o contexto para eu trabalhar em cima disso. E melhorar.
né? Ah, eu gosto do meu pãozinho, vou comer o meu pãozinho todo dia. Eu tive uma paciente que ela morava na Alemanha. Tá. E ela me ligou desesperada porque falaram pra ela que ela não podia comer pão. E ela ficou 3 meses sem comer pão. Meu E ela me Deus. ligou super estressada. Eu falei, tudo bem, você quer marcar consulta comigo? Tá na dúvida? Eu falei, faz o seguinte. Hoje você vai desligar e a primeira coisa que você vai fazer é comer um pão. Ela, como assim eu vou comer um pão? Eu falei, você vai comer um pão por dia até a gente marcar a consulta. E aí você me fala se você acha que você engordou ou não. Ela, mas como que eu vou fazer isso? E aí eu expliquei. Falei, come o pão que você quiser. Seja integral, seja não. Come o pão. E aí você me fala. 2 dias depois ela me manda mensagem. Quando que a gente pode marcar? Eu, por quê? Ela, porque eu comi o pão e eu não senti vontade de matar ninguém. Pelo contrário, eu acho que eu tô emagrecendo. Caramba, hein? Uau. Porque não é o pão o problema. Isso. Entende? Então, as pessoas falam, o pão tem glúten. É. Não é o glúten. Se você não é celíaco, se você não tem alergia ao glúten, por que você vai cortar o pão da sua rotina? Porque não é só o pão que tem glúten. É o macarrão. Várias coisas. É o farelo de aveia que pode ter glúten por contaminação cruzada, por conta da indústria. Caramba. Então, são vários fatores. Não é só o pão. A gente às vezes acaba se enganando, né? Exato. É porque é tanta informação que a gente tem rápida na internet que a gente acha que aquilo tá certo. Mas não necessariamente pro meu organismo aquilo é correto. Entendi. Então eu preciso entender o que funciona. E o que não funciona. Exatamente. Né? Eu já fiz uma dieta doida. Posso falar aqui? Pode, rapidinho? claro. Acho que meu podcast. Mas ela é a convidada. Quem tem que falar é ela, que eu não falo nada. Não, você fala. Quanto menos eu falar. Uma vez. Eu inventei tava numa onda de querer ser vegana, vegetariana. Aí eu vi um desafio na internet. 21 dias sem carne. Ui. Aí eu fiz. Não sei se eu já te contei essa história. Aí eu fiquei 21 dias sem comer carne. Aí eu comia ovo cozido, ovo frito, mas eu não comia carne. Só que era só carne vermelha, se eu tô enganada. Tá. Aí depois disso eu continuei. Só que assim, ó, pra ver, né? A gente é meio lesado. Eu nunca fiz um exame para ver o impacto disso na minha vida. Né? Então, eu fiquei sem comer carne, comia frango, comia ovo, mas não comia carne. Aí, depois, eu entrei numa onda e falei, não, agora eu vou tirar tudo quanto é tipo... Vou tirar tudo quanto é tipo... Acordava mal, ficava cansada gente, o faz dia inteiro. muita diferença. Aí, depois, eu voltei a comer carne. Porque não dá, gente. Carne é gostosa demais. Aquela deficiência de ferro, aquela né? gordurinha. Aquela gordurinha, assim... sanguinho escorrendo. E a gente tem... Não, é verdade. Sim. Eu era muito de olhar na internet as coisas, de ver... Ai, deixa eu ver isso aqui. Ai, porque assim, eu não fiz a dieta por conta dos animais. Assim, eu vou ser bem sincera. Não foi, porque eu não quero matar o animal. Não, eu fiz porque eu não queria comer carne, entendeu? Porque o animal, ele vai continuar morrendo. Sim. Se eu deixar independente de eu comer carne. Porque existe uma indústria para isso, né? E aí, eu entrei nessas dietas doidas, eu fiz muita coisa, mas hoje eu sou mais normal. Depois desse podcast aqui, se eu não for normal, a Bia me mata. Inclusive, a gente vai fazer tua dieta depois. Que legal. Tem uma dúvida também que eu queria tirar contigo. Dia do lixo. Ai, meu Deus, não fala isso. Por quê? Gente, olha, é uma coisa que eu falo para meus pacientes. Se você quer falar dia do lixo, eu vou pegar o lixo, custódia, e vou entregar para você comer. Porque, independente de ser industrializado ou não, é um alimento. Eu falo que alguns fast foods, eu não vou citar os nomes, mas eu tenho vontade de falar, esses são lixo para mim. Mas eu não falo dia do lixo, porque é um alimento. Independente de ser bom, considerado saudável ou não, é um alimento. Então, o que eu gosto de falar com os meus pacientes? Dia off. Dia off, é um dia off que você tá ali. Tá fugindo da dieta? Eu nem gosto de falar, tô fugindo da dieta. Por quê? Eu coloco essas refeições no plano alimentar do meu paciente, para ele ter leveza. Se a gente pensa, dia do lixo, o que eu tô colocando ali? Tô colocando uma carga desnecessária na minha rotina. Então, no dia do lixo é o dia que eu tenho prazer, sendo que eu posso ter prazer todos os dias na minha rotina. Entende? Então, é só o final de semana é dia do lixo? Então,
eu posso colocar essa carga. Então, no final de semana eu posso beber, eu posso comer o que eu quiser. E aí, na segunda-feira, eu fico com aquele peso na consciência. Entende? Então, realmente, na verdade, o dia do lixo não é o final de semana, é a segunda-feira. Porque você se sente um lixo. Por ter fugido de todo o planejamento. Exato. Então, o comer ali fora da tua dieta, fora da tua alimentação, é um dia off. E que você faça de forma consciente e equilibrada. Não vai ser o dia inteiro. Vai ser uma refeição específica. Eu até fiz com muitas pacientes um planejamento diferente no final do ano. Por conta de muitas confraternizações. Né? Aí eu falo, Bia, eu não sei mais o que eu faço da minha vida. Todo dia, quase, o pessoal que tem confraternização, toda semana. Fala, calma, a gente vai dar um jeito. não é um mês, não é uma semana que vai acabar com a tua rotina. É o que você vai comer. Sim. Pera lá, vamos fazer agora a tua estrutura. O que você come no café da manhã? O que você come no lanche da manhã? Teu happy hour vai ser na hora do almoço ou vai ser no jantar? Quais dias da semana você já sabe que você vai comer fora com o pessoal do trabalho? Ou de casa, enfim. Vamos estruturar, vamos fazer um planejamento. Então, escuta aqui. Olha, é segunda e sexta só. Ou terça e quinta que você vai comer fora. Aqui. Vai ser todos os dias? No final de semana, você vai fazer o quê? Eu vou ficar em casa e à noite eu vou sair. Então, todo o restante vai ser normal. Não é essa refeição que vai fazer você atrapalhar tudo que você vem construído. Todo o restante fica equilibrado. E isso trouxe tanta clareza para elas que elas se sentiram mais leves. Elas emagreceram. Caramba. Tem um paciente que emagreceu 6 quilos de dezembro para janeiro. Fala, seria impossível. Ai, nossa, eu vou engordar no Natal, no Ano Novo. Pera lá, minha paciente emagreceu 6 quilos. Querido. Égua. Fazendo happy hour. Entende? Então tendo confraternização. Tendo viajado. Porque ela entendeu que é um processo, é uma rotina equilibrada. Sim. Mesmo que ela comeu coisas fora da rotina dela. Ela estava ali presente no momento que ela comeu. Ela soube o quanto que ela comeu e o que ela comeu. Ela soube o quanto que ela bebeu e o que ela bebeu. Sim. E o que ela colocou ali para ela não se sentir inchada na segunda-feira. Que foi a água, um dos processos. Caramba, pra ver, né? E aquela questão também da gente comer sem parar, né? Exato. Que às vezes eu sou assim. Quando tem festa, esse negócio, eu falo, não, que eu vou comer isso aqui, porque no outro final... Porque quando é que eu vou ter uma outra oportunidade de comer essa comida? Aí eu como... Você já foi com a mentalidade de escassez. Eu fico com bucho. Menina, não, é sério. Eu sou do nível que chego a passar mal de tanto comer. Sim. De passar mal mesmo. Já vomitei. É vergonhoso falar isso. Já vomitei de tanto que eu comi. Chega em casa com bucho que tu não consegue nem dormir. Tu deita, parece que dá falta de ar. Aí tu levanta e tu fala, meu Deus do céu, tô passando mal. Nossa. São vários fatores, né, Adi? O que acontece? Principalmente festa de criança, né? A gente tem memória afetiva com festa de criança. Fala, gente, que saudade daqueles beijinhos, daquelas coxinhas, aqueles salgados de carne louca. Hoje não tem mais isso. Então, até eu vi outro dia que eu vi um rodízio de festa de criança. Eu falei, gente, se eu for nisso, eu acho que eu vou dar prejuízo. Porque a gente não vê mais isso. A gente tem essa memória afetiva. Outro ponto é que a gente não come isso todo dia. E se a gente come, o que a gente libera para o nosso cérebro? Serotonina, que é o hormônio de sensação de prazer e bem-estar. Então, se eu como, eu lembro que eu era feliz comendo isso numa época boa, eu vou querer comer mais. Porque eu não sei quando eu vou ter. Então, eu vou comer muito. Então, tudo aquilo que o meu cérebro entende que é bom para ele busca. Independente do que seja na alimentação, seja na leitura de um livro, seja em tudo. Caramba. Tanto que muitas pessoas falam, mentaliza o que você quer e mentaliza de forma positiva que seu cérebro vai buscar. É exatamente isso que ele faz. Seja na alimentação, seja numa rotina de exercício, seja em tudo. Caramba. O cérebro, ele é o nosso maior sabotador. Mas é verdade. Porque a gente pensou, já era. Sim. É o mentalizou. Cérebro. Exato. E o cérebro, a gente pensa que ele nos comanda. Mas a gente que comanda o nosso cérebro. Por quê? Cérebro é a alma. Mas quem comanda a alma é a gente. É a gente. Entende? Então, é a gente entender que quem comanda o nosso corpo não é o nosso cérebro. A gente comanda o nosso cérebro.
É diferente. Tem que tentar inverter esse papel, né? Exato. A gente fala, opa, por que você tá mandando esse sinal aqui pra mim? O que tá acontecendo? Então, eu vou identificar. E eu faço muito isso com os meus pacientes. Falo, o que aconteceu que você se sentiu assim? Ah, isso e isso. Então, eu vou trabalhar com o meu paciente. Tem até uma paciente que ela identificou tanto isso, que ela falou, Bia, teve momentos que eu não queria comer, mas eu comi, porque se eu não comesse, depois eu ia me sentir mal, eu ia me sabotar. E aí eu comi, e aí eu me senti muito melhor. Então, ela entende isso. E ela se sente muito mais leve, porque ela entende o processo, né? Exato. Ela entende que não é o cérebro, que não é o corpo que comanda ela. Ela comanda o corpo dela. E ela se sente muito mais leve por isso. Caramba, hein? Nossa, surreal. Mas vale a pena pra gente pensar mesmo como é que a gente faz isso no nosso dia a dia mesmo, Sim, né? sim. E aquele amiguinho do ladinho, não come. É. Come, Bia, isso aqui logo. Bora, toma esse café que tu não vai dormir. Menina, só uma xícara. Só uma xícara, mas a gente compensa. Tem isso também, né? Tem. Que às vezes falta um pouquinho de empatia do nosso amiguinho do lado, de entender que a gente está num processo ali e que se eu falar, fulano, eu agradeço, não quero. Aí só respeitar, né? Eu trabalho muito isso com Você os trabalha? pacientes também, né? Principalmente para eles conversarem em casa. Uhum. Eu falo, vocês falam muito sim para as pessoas querendo agradá-las e vocês esquecem de falar sim para você. E depois você se sente mal por isso. Só que aí você tá falando não para você. Então, quando a gente está no ambiente familiar, a gente tem que falar, olha, eu não quero isso porque eu entendo que isso não está fazendo bem para mim nesse momento. Tá. E eu quero que você entenda. Então, é um momento de conversa que você precisa ter com a família para que eles venham entender. E nesse processo, a família também vai caminhando com você. Por quê? Ela vê o quão resiliente você se torna. Uhum. E ela fala, nossa, ela tá mudando, né? Ela tá olhando mais para ela. Então, eu também quero isso. Uhum. Eu estou vendo os frutos que ela está colhendo. Então, isso é muito importante, esse momento de conversa. Agora, quando a gente vai, por exemplo, numa festa, né, a gente fala, não, obrigada. A pessoa, ai, tadinha. Eu falo, gente, eu odeio essa palavra, coitada. Eu não sou coitada porque eu estou cuidando da alimentação. Cuidado é você, que depois você vai tomar um monte de remédio e eu vou estar aqui bem. Entende? Você, quem é a real coitada? Entende? Então, eu estou falando sim para mim e não para você. Eu entendo o que eu estou abdicando. Uhum. Eu entendo o que isso vai gerar no meu corpo. Eu entendo que se eu falar sim para você, nesse momento é importante. Pera lá, eu estou confraternizando ali com o pessoal. Ali eu vou falar sim. Pera lá, aqui não é uma confraternização. Eu posso falar sim ou não. O que eu quero? Eu vou falar o tempo todo sim? Então, é eu enxergar isso para mim também. Tá. Eu tô fazendo isso o tempo todo? O qual isso vai me gerar? Se eu falar sim para você hoje, amanhã como que eu vou ficar? Eu vou ficar com peso na consciência? Eu vou me sentir mal? Uhum. Você está fazendo só para te agradar? Tem isso também. Como, por exemplo, eu estava no processo de 100 dias Tá. sem açúcar, Sim, eu lembro. né? Que a gente foi tomar sorvete e você Isso, ficou olhando. fiquei olhando, exatamente. E aí fui pro acampamento da minha igreja, lá não comi doce, Meu teve Deus. açaí, não comi, né? E tá tudo bem, o pessoal queria me dar chocolate porque foi meu aniversário lá. Falei, gente, não, obrigada, Deus abençoe. Tá tudo bem. Quando eu voltei pra casa, a minha avó tinha guardado o bolo pra mim que ela fez. E aí eu tava tentando disfarçar, fazendo ela esquecer, porque eu estava no meu processo Uhum. de buscar os meus 100 dias. Eu conquistei o 40, Uau. né? E ela falou, filha, você não vai comer o bolo que a vovó fez? Aí eu falei, tá bom, vou comer. Por quê? Foi um momento que ela reservou ali pra mim, que ela pensou em mim. Eu poderia dizer não? Poderia. Mas eu ia magoá-la. Por quê? Faz tempo que ela não faz bolo. Entende? Fazia tempos que ela fazia. E ela fez pra mim e pro meu sobrinho. Então, eu abdiquei de mim pra falar sim pra ela naquele momento. Porque vários momentos eu falei não pra ela. Entende? Então, eu falei sim. Momentos que eu fui pra casa dos meus pais, que eles fizeram festa surpresa, eu poderia ter dito não. Mas eu falei sim. Por quê? Eles fizeram uma surpresa pra mim. Entende? E ali foi o momento que eu falei sim pra eles. Por quê? Eu sempre falo não. Então, muitas vezes o meu pai faz pudim. O pudim do meu pai é maravilhoso. Então, eu sempre falava não.
E ali, meu paizinho tá ali, inclusive. Quero provar desse pudim. Vamos fazer qualquer dia. Então, eu falei sim pra eles naquele momento. Porque era o momento que eu estava ali confraternizando com a minha família, que eu vim que era importante pra eles. Então, eu entendo os momentos. Tá. Eu fiz muito não pra eles. Foram 40 dias ali falando não. E ali, naquele momento, eu falei que era importante pra eles. Porque era uma surpresa que eles queriam pra me agradar. Sim. Se eu falasse não, com certeza eles iriam ficar tristes, né? Então, eu preferi falar sim, para aproveitar aquele momento com eles. Então, é a gente saber equilibrar, é saber o porquê que eu tô falando sim. Identificar como que eu vou voltar depois, entende? Eu vou recomeçar, qual que é o poder do meu recomeço? Tá. Entende? É entender, isso vai me afetar de forma negativa ou de forma positiva? Eu estou equilibrando na minha rotina? É algo que eu faço todos os dias? Eu não como doce todo dia. Não é algo que me afeta. Hoje, Tá. se fosse antes, 4 ou 5 anos atrás, me afetaria, porque eu era uma formiga. Então, na época de faculdade, não, faz mais tempo, uns 8 anos, né? Na época de faculdade que eu comecei a me adaptar. Então, ali foi um processo difícil. Se eu falasse sim naquela época, eu ia sofrer mais. Eu ia ficar com mais peso na consciência, diferente de hoje. Então, hoje é muito mais fácil eu recomeçar do que naquele período. Tá. Então, eu preciso entender que momento que eu estou também, para eu conseguir adaptar toda a minha rotina. Ah, então, viu? Faz sentido. Faz sentido a gente mudar essa mentalidade Sim. para começar a ter resultados mesmo pra gente, né? Exato. Porque não é só eu excluir, não é só eu aderir a algo. Tá. É eu entender o porquê que eu tô fazendo tudo isso. Se faz sentido. Faz sentido. Maravilha. Bom, a conversa tá muito, muito legal. Gente, isso é real. Diga lá. Só que a gente precisa chamar umas perguntinhas aqui que o pessoal mandou pra gente. Aproveitando, já que a gente tá aqui, eu ia fazer umas perguntas, mas eu vi que tinha uma similaridade. Eu falei, não vou fazer. Pra tu fazer aí passar aí rapidinho pra esclarecer alguns pontos pro pessoal. Vou pedir pro pessoal colocar aqui na tela algumas perguntinhas que o pessoal mandou, bem legais. Legal. Eu até me surpreendi. Eu falei, nossa, que pergunta inteligente. Maravilha. Ó, como fazer jejum intermitente? O que você acha do jejum? Tu falou um pouquinho, né? Mas se quiser dar uma breve explicação novamente. Sim. A gente tem vários formatos de fazer jejum. Tá. Não é só tirar, ficar zero, né? A gente tem períodos que a gente faz jejum. Tem pessoas que fazem de 8, 16 horas, tem pessoas que comem 5 horas e ficam 2 dias sem se alimentar. Né? Então, tem vários formatos de fazer jejum. Né? E o que eu recomendo? Faça sempre acompanhamento. Sempre, Nunca né? faça jejum desacompanhado, a não ser que seja jejum espiritual. Tá. Né? Aí, qual é o período que você quer ficar? Por que você quer fazer jejum? Você tem que saber. Para você, cabe fazer jejum? Pessoas que ficam... Por exemplo, conheci uma mocinha no shopping, umas semanas atrás, e ela falou que ela faz jejum há 3 anos. Ela come uma refeição no dia. Não é possível. Como ela vive? Não vive. Ela tem vários problemas. Meu Deus. Exato. E eu conversei num café, conheci ela no café. E ela falou, Bia, eu faço jejum, eu me sinto muito bem. Eu falei, você se sente bem? Tá. Como que é o seu sono? Você acorda bem de manhã? Não. Você consegue concentrar nos seus estudos? Porque ela estuda muito. Inclusive, ela terminou agora o mestrado na Espanha. E eu fiquei chocada. Uau. Eu falei, como que é? Quando você come, o que você come? E ela tava com um pacote de biscoito da Balduco, tomando café no Starbucks. E ela foi a primeira refeição dela. Uau. Eu falei, saindo daqui você vai comer o quê? Eu vou pedir alguma coisa pra comer, mas eu não sei ainda o que eu vou comer. Eu acho que eu vou comer um prato de macarrão. Falei, quanto de macarrão que você come? Ela, às vezes eu como meio pacote. Meu Deus. Entende? Caramba. Então, ela vive de jejum, mas ela come errado. Nossa. Então, você precisa entender como você vai fazer o jejum. Tá. Eu gosto de usar o jejum como estratégia, sim, para um emagrecimento. Para quem tem diabetes, ajuda muito o controle de glicemia. Então, são períodos que eu vou estar colocando. Eu não vou usar isso para uma vida inteira, porque eu vou ter também problemas neuronais. Sim. Porque vão faltar nutrientes.
é impossível ficar de jejum pro resto da minha vida e conseguir nutrir o meu corpo de forma ideal, com os nutrientes que ele precisa. Eu não vou nutrir tudo que o meu corpo precisa em uma refeição só. É impossível. Eu ia morrer de fome. Eu não sou a pessoa que não dá certo fazer negócio de jejum. Não, eu também não, eu fico louca. Quando a gente faz jejum espiritual, a gente já fica. Senhor, me ajuda, porque olha, é por ti mesmo, porque se fosse por mim. Não ia dar certo, eu já tinha quebrado esse propósito. Não dá, a gente não faz. Caramba. É só por Deus mesmo. Surreal, né? Esse negócio de jejum. Eu falo que quem faz jejum é uma pessoa muito forte, muito centrada. Então, é uma questão da pessoa realmente entender se é necessário, né? Não é, tipo, porque se cabe na rotina dela, se precisa realmente daquilo. Como, por exemplo, também esses meus pacientes. A maior parte deles, eu não faço jejum. Não? Não faço. Porque eles já vêm basicamente quase um jejum. E come pouquíssimo. Então, não faz sentido. Dá nem pro buraco do dente, né? Como Exato. Então, eu gosto para algumas estratégias. E para algumas pessoas específicas. Não para todo mundo. Jejum não é para todo mundo. Aliás, as dietas, os protocolos, não é para todas as pessoas. São pessoas específicas. Ah, entendi. Faz sentido, hein? Muito bom. Égua, muito bom. Coloca outra pergunta pra gente. Vamos ver. O que fazer em caso de compulsão alimentar em criança? Achei essa pergunta sensacional. Maravilhosa. Eu amo trabalhar com crianças. E o que eu mais amo não é só trabalhar com criança específica. É trazer a família junto. Tá. Por que a criança tem compulsão alimentar? Porque ela se espelha na família. Então, a criança, ela se alimenta... Ela não vai pro mercado comprar. Quem compra a alimentação da criança? Alguém compra, né? Alguém compra. Alguém dá. Então, a criança, ela se espelha na família. Como que é o ambiente familiar? O que ela come? O que a família se alimenta? Então, além de eu fazer o planejamento alimentar da criança, eu faço a reeducação alimentar da família. Tá. Então, pera lá. Como que vocês comem? Vocês sentam à mesa e fazem as refeições junto? Ou você faz a refeição da criança e larga ela na frente da TV ou do celular? Ela não presta atenção no que ela está comendo. Ela nem sabe o que ela está comendo. Ela vê você comendo escondido chocolate. Ela vai querer fazer a mesma coisa. Entende? Ela vê você comendo brócolis, ou ela vê você obrigando ela comendo brócolis. O que ela vê no teu prato? O que você oferece e o que você come? Entende? Então, quando a gente lida com compulsão alimentar de crianças, a gente tem que entender todo o contexto familiar. A gente precisa olhar para a criança, principalmente, mas olhar em volta dela, porque isso molda muito mais a criança do que ela mesma. Ela não sabe o que ela faz, dependendo da idade da criança. Até 8 ou 10 anos, raramente a criança vai saber o que ela está comendo. Ela vai saber, por que você come? Porque eu vi mamãe comendo. Porque é mais gostoso. Sua mãe te ofereceu brócolis? Ofereceu, mas eu vejo ela não come tanto. Eu comi uma vez e falei que não gostei, e aí ela não me ofereceu mais, mas ela me obriga a comer. Tudo isso faz a mentalidade da criança. Faz a mentalidade da criança. Então, todos os comportamentos que ela vê dentro de casa, ela vai espelhar. O que ela vê na escola, ela vai espelhar. Então, por que o comportamento alimentar da criança muda muito quando ela vai para a escolinha? Porque o ambiente dela ali vai ditar muito. Então, por exemplo, os meus sobrinhos, quando foram para a escolinha, mudou muito o comportamento alimentar deles. Porque eles conviveram ali com outras crianças, com comportamentos diferentes. Foi moldando isso a eles. Então, se você trabalha com o teu filho, com a tua filha, em casa, de forma saudável, equilibrada, e ela vai lá fora, ela fica curiosa. Ela não fica com vontade. Crianças são curiosas. Eu fico louca quando eu falo, tá com vontade, ela tem 6 meses. Não, a criança, ela é curiosa. Ela nunca provou, como que ela vai ter vontade de algo que ela nunca provou? Então, faz sentido. Entende? Isso. Então, trabalhar compulsão de crianças é trabalhar o ambiente familiar primeiro, antes de tirar as coisas da criança. Então, você quer trabalhar a reeducação alimentar da criança? Trabalhe a reeducação da família. Então, é um conjunto. Não dá para você obrigar a criança a comer sozinha, que ela não vai. Pera lá, a criança ela come um pacote de bolacha 2 vezes por dia. Mas quem comprou? Quem deu? Quem deixou ela comer 2 pacotes de bolacha? Quem educou ela a fazer isso? Você tá dando ali o pacote de bolacha para ela parar de te encher o saco? Ou você tá dando ali porque você faz isso também?
Entende? Então, antes de olhar para só a criança, tem que olhar para os pais, para o ambiente familiar. E ali todo o processo é tratado. Eu nunca vou atender uma criança sozinha. Eu sempre vou olhar o contexto familiar. Aí, se o pai aceitar ou não, só ela vai passar. Tá bom, mas eu vou puxar a tua orelha. É assim, porque o meu paciente é a minha prioridade. Quer queira, quer não. Então, se você não quer passar e a criança vai passar, eu vou conversar com você. Tá. Então, olha, ela precisa comer isso. Mas eu quero saber como que é em casa. Quem cuida dela? Ela fica com a babá? Você que olha ela fica com a avó? Quem que cuida da alimentação da criança? Então, você também tem que trabalhar nisso. Porque senão não vai ter resultado. Então, eu fiz essa experiência no consultório. É muito maior os resultados com a criança, com a família envolvida, do que ela sozinha. Porque ela vai pensar, por que só eu tô fazendo isso? Por que meu irmão pode e eu não posso? Por que mamãe pode e eu não posso? E a criança é muito questionadora em relação a ela isso, questiona. Né? E ela tem os hábitos dela por espelho. Ela se molda nas pessoas que estão à volta dela. Porque ela não sabe o que é compulsão alimentar. Sim. Ela não sabe o que é comer por emoção. Entende? Se ela vai atrás da mãe buscando um carinho, a mãe dá um pacote de bolacha, ela vai achar que o carinho tá no pacote de bolacha. Porque ela não tem o carinho da mãe. Que louco, né? Entende? Então ela começa a comer porque ela acha que a emoção, o carinho tá ali naquele alimento. Porque no cérebro o açúcar gera essa sensação de prazer. Então ela vai focar ali. Pedi carinho pra minha mãe me deu aquilo. Então eu vou só comer aquilo. Entende? Legal. Ela vai se esconder naquele alimento. Maravilha. Então, é tratar todo o contexto. É um processo complexo, né? Exato. A gente tem mais uma perguntinha? Pode colocar mais uma pra gente? Como parar com essa vontade de comer doce? Acaso pode ser falta de alguma vitamina? Olha, eu amo essa questão. Parar de comer doce envolve vários fatores. Tá. E não necessariamente falta de nutriente, tá? Pode ser muito mais comportamento emocional, comportamento hormonal também, como basicamente mulheres na TPM. Né? O que acontece? Regulação hormonal, ela tá atrelada com deficiência nutricional, pode ou não. Tá? E isso faz com que a gente afeta emocionalmente. Então, é uma coisa levando a outra. Não só deficiência nutricional, não só a questão hormonal, não só a TPM, não só o ambiente que vai me atrapalhar, mas são vários fatores. Né? O que me leva a comer mais doce? Como que eu vou tirar isso? Né? É o que eu sempre falo, nunca tira de uma vez. Tá. Nunca faça a experiência. Não seja louca como eu. Porque um exemplo que eu sempre dou aos meus pacientes sou eu mesmo. Nada melhor do que a gente se usar de exemplo, né? Então, muitas das coisas que eu falo para os pacientes, eu falo, gente, eu fiz isso. Vamos tentar? Você tem esse modelo aqui, eu acho que vai caber para você. Então, o que eu fiz? Na época da faculdade, eu era uma formiga. Tá. Tanto quanto que... Na minha época de cursinho, eu estudava no Objetivo, num cursinho que do lado tinha uma Americanas. E todos os dias eu comia um doce, um chocolate, uma bala de ursinho, todos os dias. Tá. E eu cheguei a pesar quase 70 quilos. Uau. E eu sou baixinha. Né? Então, na época da faculdade, teve um período que eu não conseguia subir um lance de escada. Porque eu ficava ofegante e eu tinha que parar para respirar. E o que eu estava fazendo, quando eu reparei, comendo pacote de bala de ursinho da Fini. Um pacote? Caramba. Comendo bala doce. Eu falei, é hoje que eu paro com isso. O que eu fiz? Eu fiquei 7 dias sem comer nada de açúcar. E aí, o que eu pensei estudando? O que é o oposto do açúcar? O amargo e o mentol. Menta. Isso vai limpar o meu paladar. Então, o que eu coloquei no lugar do açúcar? Coisas amargas e coisas com sabores de menta, para limpar a minha papila gustativa. Então, eu fiquei 7 dias seguidos. Na época da faculdade, eu não tinha tanto dinheiro para comprar chocolate amargo. Então, o que eu fiz? Eu odiava café, eu aprendi a tomar café. Hoje eu sei tomar café e hoje eu gosto. Mas na época, eu tenho até um vídeo, depois eu posso mandar para você, para mostrar as caretas que eu fiz tomando café, porque eu odiava. Meu pai é prova.
Eu odiava tomar Nossa. café. Todo mundo toma café em casa e eu falo, meu, que coisa horrorosa. E o que eu fiz? Eu comecei a tomar café sem açúcar, né? E gelado. Tá. Porque eu não consigo tomar nada quente. Então, primeiro café, 6 horas da manhã, tomando um tiquinho de café com aquela careta horrorosa, né? Então, isso trabalhou a minha papila gustativa. Se a gente quer tirar um doce, um salgado, a gente tem que adaptar o nosso paladar. Tá. Então, mais do que só restringir, pera lá, como que eu vou reeducar o meu paladar? É eu entender o que vai funcionar para ele. Então, é fazer um processo, vai retirando aos poucos. Nunca tire de uma vez, porque se você tirar de uma vez, Você vai sentir muito. você né? vai sentir muito. Quando você comer, você vai comer o dobro. Se você, por exemplo, eu vou tirar o açúcar e vou colocar o adoçante, vai dar no mesmo. Porque pensa comigo, você vai tirar o açúcar do café, do bolo e vai colocar o adoçante. Quando você for no aniversário, você vai comer quanto do doce? A mesma quantidade que você comia. Você não vai comer menos. Uhum. Entende? Por mais que você colocou adoçante na sua rotina. Tá. Agora, em outros lugares, você não vai comer porque acaba sendo mais caro, É. né? É caro comer um bolo sem açúcar por conta do adoçante ali, né? Então, vale muito mais você adaptar o seu paladar a comer menos, em menor quantidade, seja com adoçante, seja com açúcar, porque quando você vai para uma festa, você vai comer um pedaço e você vai se satisfazer. Porque o seu paladar tá tão adaptado que você vai falar, meu, que negócio doce. Eu tô sentindo o gosto do açúcar. E vou falar pra você, é uma experiência tão louca que quanto menos açúcar você consome, mais cheiro de açúcar você sente nos alimentos. Você sente o cheiro do açúcar. Você fala, meu, esse negócio é doce, eu tô sentindo só pelo cheiro. É muito melado. E aí você come e você fala, meu, realmente não consigo comer porque é muito doce. E às vezes nem tem muito açúcar, mas pra ti tá super doce, Exato. super doce. Aconteceu comigo Exatamente. também isso. Eu falo, gente, isso aqui Exatamente. tá muito doce. E as pessoas comem naturalmente. Eu falo, 1 quilo de açúcar. Realmente. Você vai ver nas receitas e fala, 2 xícaras de açúcar. Eu ponho menos, não consigo. 2 xícaras? Tá ficando maluco, coloco meia. Eu faço a mesma coisa. É muita Eu coisa. falo, gente, é muito açúcar, não vai ficar super doce. Sim, Vou sim. colocar acho que meia ou uma no máximo. Sim, e é uma cultura, principalmente nossa brasileira. Os nossos doces são muito doces, muito açucarados, comparado com os doces de fora. Por que chocolate de fora é mais gostoso? Tem menos açúcar. Então, tudo é um processo mesmo, né? A gente Sim. tem, é uma reeducação alimentar, que a gente precisa Reeducação. trabalhar, é o que tu falou, né? A gente tem que trabalhar a nossa mentalidade, Sim, que é a gente que manda, né? Na exatamente. comida, a gente que manda também nos nossos desejos, não adianta. Sim, sim. Né? Se eu falar, queria tanto esse café, mas se eu entender que eu não posso tomar o café... Olha aqui o exemplo, gente. Eu não vou tomar o café, vai ser uma Agnes da vida. Então, eu já quero até aproveitar aqui, que a gente está falando sobre comida. A gente vai ter um momento agora que eu te falei, né? De degustação. Delícia. Pode me ajudar? Trazer um... Tá bom, a gente vai responder aqui no decorrer. Por quê? Eu sou de Belém do Pará e eu falei, todo mundo que vier neste lugar vai provar Ai, que delícia. as comidas. Quero só aproveitar rapidinho, gente. Ó, esse aqui é uma cachaça de jambu. E aqui a gente tem os biscoitinhos de castanha do Pará. Ai, que delícia. Esses comes e bebes aqui é um oferecimento. Mas é a Combu Produtos na Amazônia, aqui de São Paulo, que é uma distribuidora, né? Que tá aqui, doou pra gente. Fez uma doação, uma cara, não, brincadeira. Mas eles que estão patrocinando aqui esse Comes e Bebes. Inclusive, eu super recomendo. Quiser descobrir um pouquinho mais sobre esse negócio de comida da Amazônia, super pode ir lá. delícia. Tem de tudo. Tem de tudo. Delícia. E eu sou suspeita também. Já passaram aqui, viu, por esse podcast. Que Muito incrível. legal. A Marina. Bom saber, já Então. vamos pegar contatinhos. Então, eu vou te dar aqui pra provar. Ó, doce, hein? Prova aqui, vê o que é que tu delícia. acha. Aqui é Licença. biscoito de castanha do Pará. Castanha. Vamos ver. Nossa, cheiroso. Meu Deus. Tomara que ela goste. Maravilhoso. Gostoso? Deixa eu provar, gente. Eu aqui pra ela. Não, esses biscoitinhos aqui, esses biscoitinhos são muito tradicionais lá. Vende muito, Que barraquinha. delícia. Não é muito doce. Pra mim é um pouquinho mais... É Égua. bem gostoso. Que De lá. delícia.
Bom, né? Uhum. Égua. Com café. É bom, né? Já sujando tudo. É bom que eu vou dando o pessoal Maravilhoso. provar e vou matando a saudade, entendeu? Então eu pensei nisso. Maravilhoso. Tu não bebe. Eu também não bebo. Mas a gente Mas prova. isso aqui é uma degustação. Gente, não é pra encher a cara, pelo amor de Deus. Misericórdia, não podemos também, né? Vamos sair daqui. Ai, o pai da Bia vai levar ela. Ainda bem que Carregar. eu tô de carona, ô. Tem um cheiro bom. Vou botar aqui só pra tu provar. Um pouquinho, ó. Cheiroso, chique, ó, coisa chique. Uma Qual- cachaça. Qual que é o nome disso mesmo? Você tinha comentado? É uma cuia. Cuia. É, isso aí é uma mini cuinha, né? Uma Nossa, que cheiroso. Diga lá. Forte. Pra mim é forte. Mas é bem saboroso. É bem. Dá pra sentir o Dá sabor. de sentir o gosto. Na primeiro impacto, você sente que é forte, porque eu não bebo. Aham, Mas eu você também. sente o sabor, né? Que é diferente. Nossa, dá vontade de tomar mais. Ó! Mas eu vou tomar. Tá vendo aqui, né? Não vou tomar, estou me segurando. Mas é muito gostoso. Então, deixa eu provar aqui. Prova, você vai gostar. Eu vou comer mais biscoito. Come. Sentiu o gostinho? Tu sentiu? O que é que tu tá Nossa. sentindo? Agora tá queimando. Queimando? Não queima não, filha. Queima o Qual quê? do álcool? Do álcool? Tá bem quentinho. Ah. Mas é gostoso. Você sente um sabor meio cítrico, assim. Ah, tá. É porque às vezes tem gente que tem reação tipo alérgica, porque é de jambu. Não comi. Não? Tá sentindo alguma coisa diferente? Não. Só do álcool mesmo. Ah, tá. Senão a gente ligava pro SAMU. Misericórdia. É mentira, é brincadeira. Repreendido. Alergia nenhuma aqui. Mas essa sensação que tu tá falando, que tu acha que é do álcool, é o jambu. É mesmo? Tem uma sensação, porque o jambu, ele tem... Olha eu falando, virei nutricionista. É que eu nunca comi a fruta. O jambu, essa folha, ela tem uma propriedade chamada espilantol, que é um efeito anestésico. Que ele então causa. É isso. Por isso que eu senti a língua meio. Que delícia! E ele causa esse efeito anestésico. Então, sente esse formigamento, parece que vai adormecendo, assim. Que é muito... que assim, o jambu é uma folha, várias folhinhas verdes, e tem a florzinha, que é amarelinha. A florzinha tem mais do que a folha. E assim, que é o que a gente coloca no tacacá, entendeu? Pra Entendi. acompanhar. Então, essa sensação é do jambu. Que delícia! Fica bom, né? Nossa! Deixa eu te Incrível. levar pra tomar outras coisas. Agora, um tacacá. Tu já comeu comidas de lá, não? Nada. Só açaí mesmo. Sorvete, assim, né? Como se come aqui em São Só Paulo. açaí, só é. Que não é o típico de vocês, né? Não. É totalmente diferente, né? Eu até expliquei pra menina que veio aqui, pra Larissa, porque lá a gente come com comida, né? Sim. Eu queria muito provar com comida. Vou te levar. Vamos comer. Firma esse compromisso aqui. A gente posta e já marca. Olha, gente, do podcast Vou te levar. para o restaurante. Vou te levar, não é possível. Ó, Vamos. então agora a gente vai passar por outro momento. A gente tem um momento aqui que é um quadro, que é o Buiatiaga Lupa Linda! É pra tu trazer uma história, falar pra gente aqui. Se é uma história, pode ser uma história bem breve, não precisa... É algum momento que, de repente, marcou a tua vida, que tu acha. Pode ser relacionado à nutrição, à igreja, qualquer coisa. Tem algum momento, assim, que tu acha que pode ser engraçado, pode ser um momento mais sério. Pode comer mais, se quiser. Olha, tem vários momentos, é difícil. Eu acho que eu vou falar um mais engraçado. Tá. Que a gente até comentou, você colocou lá no post, né, do Instagram. Que eu queria ser leoa, né? Quando eu criança. Porque esse é um bicho. Queria ser um bichinho. Eu era louca dos bichos. Eu falava pra minha mãe que eu queria ter um zoológico em casa. Gente do Era céu. louca. Eu tinha uma gatinha que chamava Neném. Ela parecia o Garfield. Uhum. Ela era toda malhadinha, coisa mais linda. E... Olha eu. Quando eu era pequenininha, assim, eu gostava de brincar muito com ela. E eu dividia o danoninho com ela.
Então era uma colherzinha de danoninho pra mim e uma colherzinha pra ela. E ela era tão grudada em mim que eu pegava, subia ela embaixo do meu braço, subia a escada e eu jogava ela assim, na escada. E aí ela subia E pronto. e pronto. Jogava ela dentro da máquina de lavar pra querer dar banho nela. E aí, qual que é o enredo? Eu queria ser como ela. Porque na minha cabeça, ela era um filhote de leãozinho. E aí? E eu amava Rei Leão. Então eu queria ser como ela. Uma leoa. Uma leoazinha. Tá explicado. Foi ali. É que você se dá bem com os bichos, é isso. Eu amo bicho, desde que eu me entendo por gente. Sério? Muito, muito, muito. E eu sou muito chegada em gato, viu? Ai, ela era linda, linda, linda. Só que eu tinha muita alergia a pelo e os meus pais tiveram que doá-la. A gente tinha um cachorrinho também. Poxa vida. Só que a gente teve que doá por conta da rinite e tudo Dessas mais. coisas, né? Enfim, faz parte. Mas eu amava, eu até rosnava, assim, igual um leãozinho. Faz aí? Não, hoje eu não sei mais. Rau, aquelas. Não, mas eu era assim, eu rosnava mesmo. Hoje eu fico com vergonha, mas é engraçado, uma história engraçada. É uma história engraçada. Mas era engraçado. Muito, muito original. Eu nunca pensei em ser um bicho. Acho que é um pássaro, talvez, né? Hoje em dia já não, porque não é a minha natureza, não é o que Deus chamou pra ser. Ai, que lindo! Sabe o que é isso? Pra eu colocar o dedo? Isso! Ela é muito inteligente! Essa aqui é a nossa árvore do podcast. Que você vai deixar a sua linda. marca registrada aqui, que você passou conosco. Amei! E aí, Que enquanto linda. a gente vai vendo aqui pra você deixar a sua digital, que depois eu vou precisar dela, pra fazer algumas transações, Entendi, tá gravado aqui, Deus tá vendo? tem alguma palavra, alguma frase que te define? Me define. Eu acho que filha. Filha? Filha de Deus. Tá, acho que te define essa. É. Era algo que vem muito em mente nesses últimos tempos, né? Que foi até algo que eu passei em processo quando eu fiz o Diário da a Felicidade Real. Uhum. E eu enxerguei quem é a Beatriz. Qual cor? Nutrição tem verde, então vamos de verde. Pode continuar. Então, eu entendi que nesse processo de busca de felicidade, entender quem eu sou nele, eu sou filha. Esse. Pode ser. Ou esse. Então, ficou cada vez mais claro. Então, filha. Então, às vezes a gente pensa, resiliente, espontânea. Mas quanto mais a gente se conecta com Deus, mais a gente entende que a gente é filho dele. Sim. Então, por eu entender que eu sou filha dele, eu consigo entender a grandiosidade da palavra dele por meio da nutrição. Porque se eu não entendesse que eu era filha de um rei, eu não conseguiria trazer a clareza do que ele me traz por meio da alimentação, o que é realmente ser filho de um rei, que é ter o melhor. Uau! Viu, gente? Pra fechar com chave de ouro aqui esse podcast. Eba! Ainda escolheu o verde, que é o verde do nosso podcast. Né? Ai, combinar com tudo. Então. Nutrição. Já sabia, é por isso que tu tinha que vir aqui. Maravilhosa. Eu já sabia. Eu fui eu que desenhei essa árvore, tá? Ficou linda! Daqui a pouco vai estar cheinha de frutos. Vai. Em nome de Maravilhosa, Jesus. em nome de Jesus. Vai estar cheia de frutos. Né? Muito linda, eu amei. Então, tô encomendando, viu, gente? R$200. Só? Tá barato. 300. Não, vou pôr mais zeros. Não, mas eu queria, assim... A gente vai precisar encerrar. Eu não queria, porque assim, cara, que conteúdo rico. Que bom. Eu acho que eu acertei te chamar. Ai, eu tô de muito verdade. feliz de ter vindo. Quero muito te agradecer. Mesmo. Deixa aí pro agradeço. pessoal o teu contato, como é que eles podem te encontrar, o que que tu oferece. Pode falar aí rapidinho. Vocês podem me acompanhar no Instagram, é @beatristoledo.nutri. Também tem o meu WhatsApp, depois a gente coloca. Porque aí senão vai ficar muito comprido. Mas lá no meu Instagram já tem o link do meu WhatsApp, também vocês podem estar me acompanhando. E agora eu estou iniciando com o canal do YouTube também. Que é beatristoledo.nutri1, só que em vez de I, é 1. É um.
Então, tô trazendo todo esse conteúdo também, trazendo um pouco mais do reflexo do que é a alimentação por meio da palavra. Eu trabalho com mentoria, consultas, orientação nutricional e grupos de emagrecimento também. E qualquer dúvida que tiverem, podem me mandar mensagem. Eu amo responder mensagem, tanto no direct quanto no WhatsApp. Eu estou à disposição para ajudar também. Maravilha, maravilha. Muito obrigada. Gente, é isso. Quero reforçar aqui para vocês mais uma vez, para vocês estarem aqui sempre acompanhando a gente. Vai lá no nosso canal do YouTube, curte, compartilha. Obrigada pela presença e até a próxima. Beijos. Deus abençoe. Amém.